gente sabe que a Bíblia, ele é o livro sagrado do cristianismo, porque vocês sabem que existe N religiões no mundo, mas o cristianismo tem o seu livro sagrado, né? E a figura principal do livro morreu e ressuscitou, algo que nas outras religiões não existe. Então, quando a gente começa já, aí a gente já vê a diferença, né? Mas por que que ela é tão importante? Parafraseando a sua pergunta. Primeiro, a Bíblia é uma revelação de Deus, certo? Depois, ela é uma fonte de fé. Depois, ela nos traz orientação moral. Também traz história e cultura e também inspira até os artistas do passado. Vale aqui colocar uma aspas aqui, artistas do passado, né? Porque os artistas de hoje, eles não se inspiram, né, no que é sagrado, mas no passado. Verdade, a gente vê até quadros, né? O pessoal tem lá quadro da ceia, né? Aquelas, enfim. Aí, Isso. pode continuar, pastor. Porque, veja só, como revelação de Deus, né, a Bíblia é vista como revelação de Deus à humanidade. Ou seja, tudo o que Deus quis comunicar para nós, os seres humanos, ele revelou na Bíblia. Então, isto é muito importante. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Porque é na Bíblia que eu vou descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida. As pessoas precisam, Simone, ter interesse para isso. Porque existe um propósito pelo qual nós somos criados por Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Por mais que ele ande por aí no pecado, né, numa vida fora dos padrões de Deus, mas Deus criou. Não foi o pai e a mãe dessa pessoa que criou. Eles participaram, vamos dizer assim, entre aspas, do plano de Deus. Contribuir. Quando era uma contribuição, que eu posso dizer assim, bem pequena, né? Porque foi Deus, né, que entreteceu, como diz Davi, no Salmo 139, os ossos do ser humano dentro do ventre, do útero da mãe. Então o homem ele não tem condições de criar ser humano. Apesar da gente saber que hoje o pessoal está tentando aí fazer alguma coisa dentro da ciência, mas nunca vão chegar perto da criação de Deus, certo? Então, a Bíblia ela é a revelação de Deus, ou seja, é um guia que nos faz compreender o propósito da vida, da natureza de Deus e a nossa relação com Ele. Ou seja, existe, Simone e Gabriel, eu não gosto de usar muito essa frase, existe um Deus, né? Porque quando a gente diz assim, existe um Deus, aí fica parecendo que é mais um, né? E etc. Não. Deus, só existe um. Deus único e verdadeiro que é revelado nas Escrituras. Ele, nós vamos descobrir o que ele quer que a gente saiba dentro das Escrituras sobre a natureza dele, o propósito da nossa vida e a nossa relação com ele. Por quê? Porque é aqui que eu descubro qual é a real situação que o ser humano se encontra diante dele. Muita gente não olha para a palavra de Deus assim. As pessoas têm várias visões da palavra de Deus, só que a Bíblia é a revelação de Deus para mim. O que ele quer para você, para mim. Então, existe uma pessoa que vem habitar no crente chamada Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai orientar o crente, a pessoa que tem interesse no que Deus, porque o Espírito Santo trabalha até agora. E as pessoas vão despertar o interesse pela vontade de Deus à medida que ele vai estudando as Escrituras. Se você observar o texto aqui, nesse mesmo
livro de João que eu li aqui, no capítulo 14, você vai descobrir que lá está escrito assim: e o Espírito, né, ele Testificar. convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. São assuntos assim que não estão muito em moda. Pecado, justiça e juízo. O que está em moda hoje é: vou pagar para Jesus me dar.